Oi, gente, tudo bem com vocês, né? Hoje eu vou contar para vocês um pouco do meu chamado, né? Como foi, né, a minha experiência com Jesus, né? Como que ele falou comigo sobre o meu chamado, né? Foi algo muito bom, né? É uma coisa que mudou totalmente a minha vida, me transformou de um jeito que é só agradecer mesmo a ele por tudo, né? Na verdade, todos nós temos chamado, né? Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente já tem um chamado, né? Então, eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Ele, isso Ele foi trabalhando em mim, foi me mostrando muitas coisas, né? E eu fui percebendo que eu fazia muitas coisas que não estava dando certo, né? E eu não entendia o porquê que não estava dando certo. Mas por que não estava dando certo? Porque não era a vontade dele, né? E quando não é a vontade de Deus, as coisas não dão certo. Quando, aliás, começa a dar certo, né? Mas quando vai chegando no final, infelizmente, não procede, não continua, né? Então, tudo que Deus quer, Ele quer o melhor pra gente, né? Isso eu comecei a entender quando Ele me chamou, né? Quando Ele me disse que o meu chamado era para pregar o Evangelho, né? Quando Ele me disse, eu senti muito forte no meu coração, mas eu não queria aceitar de jeito nenhum. Eu falava assim, eu pregar a palavra, não. Isso não é para mim, eu não consigo, sabe? Comecei a colocar um monte de barreira que não ia dar certo, né? Mas aí Deus falou para mim que era isso que Ele queria para mim, que eu, né, passasse a palavra, né? E eu no início fiquei muito tímida, mas aí Deus foi trabalhando em mim, foi me mostrando, né, que eu conseguia, que não era para mim ficar com medo, porque Ele estava comigo a todo momento e que Ele ia me ajudar, ia estar sempre do meu lado, né? Mas é como eu digo, eu sempre falo, para você conhecer a Deus, para você ter uma experiência com Ele, você precisa ter momentos de oração, muito tempo de oração. Não digo ficar o dia inteiro orando, né? Mas ter um tempo com Ele, né? Eu sei que a gente tem a nossa correria, tem as coisas para a gente fazer no dia a dia, mas a gente tem que tirar um tempo de oração para conversar com Deus, para a gente entender o nosso propósito e qual é o chamado que Ele quer na nossa vida, porque a vontade dele é perfeita e agradável, né? Hoje eu tenho uma visão de outras coisas, Deus me mostrou visões de outras coisas, né? Tinha coisas que eu tinha medo, sabe, de não conseguir, e hoje ele me mostrou totalmente diferente. Eu sou uma outra pessoa, Jesus transformou a minha vida, gente. E ele me mostrou muitas coisas, né, que ele tem na minha vida, né? E eu resolvi aceitar o chamado, né? Que é essa, pregar a palavra para vocês, ajudar o próximo, né? Perdoar é o que ele ensina para nós, é o que ele me ensinou. A gente deve perdoar, ter amor ao próximo, né? Não ter mágoa, não ter ressentimento de ninguém, né? E ele sempre me disse, sempre que precisar, que é para me falar com ele, como ele diz na palavra dele. Quando estiver cansados, venham até mim, que eu vos darei descanso, né? Então, a vontade de Deus é perfeita e agradável, né, gente? Antes de eu aceitar o chamado, de eu realmente aprender a ouvir a voz de Deus, quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus, antes disso, tinha me aberto uma porta de emprego. Eu não sabia se essa porta era para mim. E aí eu orei e falei, e orei para Deus, porém a resposta não veio. E aí eu falei, Senhor, eu não sei se essa porta de emprego é para mim, mas eu vou. Mas o Senhor vai comigo. Então eu fui para essa porta de emprego trabalhar, né? E trabalhei, fiz meu trabalho como eu sempre fiz. Só que eu tive um sonho e Deus falou nesse sonho que essa porta ia se fechar, porque Deus fala muito comigo em sonhos. Então Deus falou para mim que essa porta iria se fechar no sonho. Só que até então eu não imaginava que seria a minha, né?
veio assim na mente, mas eu não imaginava que logo seria a minha, né? Então, fui trabalhar, continuei trabalhando. Quando chegou na empresa que eu fui trabalhar, né? Aí Deus falou comigo: se a porta fechar, tu sabeis que sou eu. E veio assim, sabe, na mente, aí eu esqueci. Aí veio novamente: se a porta fechar, tu sabeis que sou eu. Então ficou aquilo na minha mente e tudo bem, fui trabalhar. No final do dia, o gerente me chamou na sala dele e aí ele acabou me desligando da empresa. Na hora que ele me desligou da empresa, na hora me deu uma paz, sabe? Se fosse em outros tempos eu ia me desesperar, ficar preocupada, não. Me deu uma paz e logo eu lembrei do sonho e do que Deus tinha falado para mim, se a porta fechar, tu sabes que sou eu. E aí eu trabalhei quando saí da empresa e aí Deus falou para mim, não se preocupas, não se preocupas, né? Então nisso eu confiei em Deus. Eu confiei. Eu saí da empresa, né? Deus me deu uma direção de algumas coisas para me fazer, né? E ele disse para mim, não se preocupas, porque a porta que fechou foi eu, mas não se preocupas, né? Então eu segui a direção de Deus, né? E tô aí, gente, seguindo a vontade dele. Como eu falei, eu entreguei a minha vida para ele. Então, a ele é que determina o que é melhor para mim. Tô seguindo a direção dele, então não tem coisa melhor, né? Tem coisas que eu não entendo, mas eu acredito e eu confio nele com todo o meu coração. Eu sei que coisas lindas ele vai fazer na minha vida. Então, você que